Olá, eu sou Selmara Ribeiro, professora de matemática. Ela é Mariana, intérprete de Libras, e juntas nós vamos conversar na aula de hoje sobre medindo áreas. Continuando com foco na habilidade propor ou participar de ações adequadas às demandas da região, preferencialmente para a sua comunidade, envolvendo medições e cálculos de perímetro, de área, de volume, de capacidade ou de massa. Observa que a gente está falando da mesma habilidade da aula anterior. Por quê? Porque nós vamos dar sequência ao aprendizado da aula anterior, que foi o cálculo de perímetro, né? Lembrando que o cálculo de perímetro é a soma linear das medidas de uma figura plana, né? Que a gente pode contextualizar com a nossa prática, com um campo de futebol, com uma horta, com um quarto, com independente do que for. É trazer a matemática, o objetivo de trabalhar com essa habilidade é trazer a matemática para o dia a dia, a nosso favor, tá bom? E nós vamos voltar lá com aquele campo onde nós fizemos o cálculo do perímetro, onde nós discutimos qual que seria a melhor condição de construirmos um campo para conversar, para propor para a comunidade um espaço, beleza? Independente de jogar futebol, de fazer uma corrida, o mesmo campo de futebol. Mas agora nós vamos gramar esse campo de futebol. Lembrando que o perímetro dele é 90 por 45, né? O perímetro, a soma do lado. Agora, nós, ao invés da gente fazer o contorno só, nós vamos gramar este campo de futebol. O que significa gramar esse campo de futebol? Vocês observam, para eu gramar eu não vou ocupar o espaço todinho do campo, né? Imagina se eu fosse gramar esse campo, né? Quantos metros de grama eu ia gastar? Olha só, eu fiz um exemplinho aqui. Considera esses pedacinhos aqui, pedaços de 1 metro por 1, tá? 1 metro de largura com 1 metro de comprimento. Imagina se eu fosse colocar cada bloquinho desse aqui enfileirado. Se o campo tem 90 por 45, o que significa? Que eu vou pôr 90 pedacinhos desse de grama aqui, 45 vezes. Eu vou fazer mais ou menos isso aqui. Imagina se eu fosse contabilizar essa área aqui, contando cada quadradinho desse aqui. Isso é a forma da gente calcular a área, beleza? Então, eu estaria colocando 4.050 quadradinhos de grama aqui. O que eu fiz? A definição de área é a medida da superfície, é o espaço que ela ocupa em um plano. Para calcular a área de principais figuras planas, utilizamos fórmulas específicas para facilitar as operações. O que significa? Se eu for ocupar todo o espaço de qualquer lugar e for colocando pedacinhos de um em um, eu vou demorar. Imagina, um campo de futebol, imagina se eu fosse preencher a área de 10 campos de futebol. Por isso, mais uma vez, nós vamos usar as fórmulas matemáticas, tá? E as fórmulas matemáticas, elas são diferentes. Para cada figura eu tenho uma fórmula estabelecida para cálculo de área, que é ocupar aquele espaço todo, que são as principais figuras geométricas, são o triângulo, que tem a área base vezes altura dividido por 2, o retângulo, que é o cálculo da base vezes a altura, o quadrado, é a base vezes a altura. Como o quadrado ele tem lados iguais, então eu tenho o lado ao quadrado, que é o cálculo da área. O trapézio, que é a base maior mais a base menor, tudo isso vezes a altura dividido por 2. O losango, que é a diagonal maior vezes a diagonal menor dividido por 2. E o círculo, né? O círculo, a área dele, o espaço que eu vou ocupar aqui dentro para o cálculo dela é π vezes o raio ao quadrado. Só para lembrar, o perímetro, né, ou a circunferência, 2πr. Então, essas são as fórmulas matemáticas mais comuns da gente usar, mais, que a gente usa com mais frequência na matemática, tá?
Olha só, então nesse caso do nosso campo de futebol, para gramá-lo todo ele, eu vou aplicar a fórmula do retângulo, ele não é um retângulo? Então eu vou pegar a medida da base ou do comprimento, multiplicar pela altura, que é o tamanho do campo. Então, 90 metros vezes 45 metros, eu tenho 4.050 metros quadrados. Olha que interessante. Quando eu falo em área, eu multiplico as unidades de medida também. Por quê? Porque eu estou multiplicando esse lado com esse lado. Então, metros quadrados. Se fosse perímetro, só para lembrar, eu vou estar fazendo medida linear. Eu vou medir a quantidade de metros. Já na área, não. Eu vou medir comprimento e largura. Por isso, metros quadrados. Logo, a cerca, se eu fosse construir a cerca, olha aqui, para vocês lembrarem, metros lineares, tá? 286 metros lineares, que é a soma do campo contando os 2 metros que nós contemplamos. A quantidade de grama, 4.050 metros quadrados. Então, se eu fosse agora, depois de gramado tudo isso aqui que a gente gastou, 4.050 metros quadrados de grama. E se eu fosse pintar, olha só, pintar esse entorno aqui do campo? Ah, professora, mas o que significa você pintar isso? Significa que eu vou estar preenchendo um espaço. Lembra na definição? O cálculo de área é o espaço que aquele objeto ocupa num plano. Então, para eu pintar isso aqui, ó, o entorno, eu tenho que fazer o cálculo disso. Lembra que nós falamos lá da habilidade que a gente tem que trazer a matemática da nossa vida para o dia a dia? Para quê? Minimizar custo, para a gente conseguir fazer cálculos que eu vou, além de minimizar custo, tempo, né, sobra, desperdício. Por isso que é importante significar a matemática na nossa vida. Não é simplesmente fazer conta e pronto porque tem que fazer, não. É fazer com propósito o que a gente aprende na sala de aula. Um exemplo bem bacana, quando eu for pintar alguma coisa, é saber o quanto que eu vou gastar para não ter nem desperdício de tempo, né, e de material também. Então, para fazer esse cálculo aqui, ó, para calcular a quantidade de tinta que iremos gastar, a gente precisa primeiro pensar uma melhor forma de aproveitamento de tempo e dinheiro. Depois calcular, depois fazer conta. Primeiro a gente precisa pensar. Uma sugestão, olha só, fazer o cálculo primeiro daqui. A gente sabe que ele tem a mesma medida, né? E depois os 2 laterais. Então vamos lá. As dimensões do campo a gente já sabe que é 45 por 90, né? Então cada tamanho daqui até aqui eu tenho 45, mas como nós aumentamos 2 metros, né? Veja bem, eu vou ter 90 mais os 2 que nós aumentamos aqui e vamos pintar tudo, né? Então, a gente vai ter 94 vezes 2, por quê? Porque a gente tem essa lateral e essa aqui também. Então, nós vamos ter de área, para cada um, 188 metros quadrados, que é o produto de 94 metros por 2 metros. Né? A gente vai multiplicar a unidade de medida, vamos ter metros quadrados, como é dado toda unidade de medida de área. Então, eu vou somar as duas partes, eu vou ter 376 metros quadrados. E na de baixo a mesma coisa, nas duas laterais a mesma coisa. Agora, eu preciso aumentar os 2 metros aqui? Não, eu já estou pintando eles aqui em cima, ó. Então, pronto, já foi usado ali. Agora, eu vou fazer o cálculo só dos 2 exatos, né, do tamanho da lateral do campo, que vai ser 45 metros por 2. Vão ser 90 metros quadrados. Como são 2 lados, eu vou somar os 2, beleza? Então, a área total a ser pintada é 556 metros quadrados. Agora uma pergunta. Sabendo que uma lata de tinta 3,6
litros, ela tem 3,6, tem várias latas de tinta. Tem de 18, esse galão, né, que eles chamam de 3,6 litros e o litrinho, mas nós vamos considerar que uma lata de tinta de 3,6 litros, com uma demão, eu vou cobrir 100 metros quadrados daquele passeio. Quantas latas de tinta seriam necessárias para pintarmos toda a pista de corrida com 3 demãos? Então, veja bem, a gente sabe que uma demão, a área total a ser pintada, contando toda a lateral, são 556 metros quadrados. 3 demãos, muito simples, eu vou multiplicar esse valor por 3. Então, o que eu tenho que fazer? Isso aqui está me dando o valor em metro quadrado da área com 3 demãos. Sabendo que uma lata de tinta mede 100 metros quadrados, quantas latas de tinta eu vou pintar tudo isso aqui, né? Eu faço uma regra de 3 rapidinho, né? Multiplico isso por isso, dá esse valor, dividido por 100, eu vou ter 16,68. Mas alguém aí já viu comprar 16,68 latas? Não existe. Ou eu compro 16 ou eu compro 17. Como esse número aqui está muito próximo de 17, né? Porque se eu arredondar, isso aqui vai estar bem mais próximo de 17. Logo, eu vou comprar 17 latas, vou ter uma sobra pequenininha, né? Você já pensou se eu fosse lá e comprar, me dá uma quantidade de tinta sem calcular? Olha o desperdício. O que eu ia fazer com esse restante? Não é mesmo? Então, tudo isso é significar a matemática, é trazer a matemática para nosso favor. Tudo bem? Olha só, vamos dar só mais um exemplo para a gente fixar. Lembrando que a gente está no primeiro ano do ensino médio. Nós tivemos várias oportunidades de trabalhar com perímetro e área lá atrás. Mas agora a gente vai se apropriar dessa informação com critérios, entendeu? Tendo tranquilidade para quando for preciso na nossa vida, usar com muita tranquilidade. Certos de que esse aprendizado foi absorvido por nós. Olha só, imagina se eu fosse decorar um quarto. Vou decorar um quarto, está aqui o quarto. E aí eu vou emoldurar esse quarto. O que eu estou vendo aqui? Eu estou vendo que eu vou precisar comprar essa moldura. E que essa moldura nada mais é do que o perímetro. Então eu preciso saber o tamanho, a quantidade, as dimensões para eu comprar, para não ter perdas. Então, eu vou comprar metros lineares dessa moldura. Agora, imagina se eu fosse colocar um ar-condicionado nesse quarto. Olha só, eu quero colocar um ar-condicionado. E aí, como é que vai ficar o perímetro dessa figura? Sendo que perímetro é a soma linear dos lados. Olha só. Mudou o perímetro aqui? Vocês acham que mudou? Mudou a soma que eu vou comprar? Eu vou comprar a mesma quantidade? O que vocês acham? Observa, esse tamanho não é o mesmo que esse? Esse tamanho não é o mesmo que esse? Então, o perímetro, metros linear, permaneceu a mesma. Eu mudei a forma de colocar. Agora, e a área? A área diminuiu? Veja bem, eu tinha esta área, ocupando todo esse espaço. Agora, a gente tem uma área um pouco menor. Ah, professora, mas isso é pouco. Isso significa pouco. Significa pouco para uma parede que a gente está pintando. Agora, vamos dimensionar isso, por exemplo, para um hotel de 24 andares e 20 quartos em cada andar. Imagina a quantidade que a gente vai economizar fazendo a conta direitinho, fazendo os custos de tudo direitinho. E aqui a gente economiza muito, olha. Esse pedacinho aqui, que significa um pedaço dessa parede, na soma dá um montante, não é mesmo? E tem que ser pensado, porque tudo isso é custo, né? É benefício, é economizar a nosso favor. É nós que seremos beneficiados. Tudo bem? Então, ficou tranquilo para vocês o entendimento de área e perímetro? Para a gente poder fixar, para a gente poder fortalecer esse conhecimento, nós vamos falar mais uma vez de uma atividade
que envolve esse conteúdo e que vai solidificar ainda mais, nós vamos apropriar ainda mais desse conhecimento. Olha só, em uma certa cidade, os moradores de um bairro carente de espaço de lazer reivindicam à Prefeitura Municipal a construção de uma praça. A Prefeitura concorda com a solicitação e afirma que irá construí-la em formato retangular, devido às características técnicas do terreno. Restrições de natureza orçamentária impõem que sejam gastos, no máximo, 180 metros de tela para cercar a praça. A Prefeitura apresenta aos moradores desse bairro as medidas dos terrenos disponíveis para a construção da praça. Observa que esse enunciado aqui conversa com a habilidade também. Olha como é que vem as questões do Enem. Vem contextualizando com o que a gente encontra, muito comum de encontrar isso. A restrição da Prefeitura, ela faz a doação, mas ela tem uma restrição, que o terreno contemple só 180 metros de cerca. Então, veja bem, eles deram como opção o terreno 1 com 55 metros por 45, o terreno 2, 55 por 55, 3, 60 por 30, o 4 com 70 por 20 e o terreno 5 por 95 metros por 85. Para optar pelo terreno de maior área, que atenda às restrições impostas pela Prefeitura, os moradores deverão escolher o terreno. Então, olha só, nesse exercício está contemplando a soma, o perímetro e uma área. O perímetro aonde que ele está trazendo? Nos 180 metros de cerca para contornar aquele terreno. E na área, porque vai beneficiar a gente, quanto maior a área. Beleza? Então, o que a gente primeiro tem que ver? Qual que é o perímetro, para depois a gente entender a área. Então, olha só, no primeiro, a gente lembrando, sempre lembrando lá do perímetro, o terreno é retangular, né? Eu tenho os dois lados aqui iguais e os dois lados aqui igual. Então, eu vou ter 55 vezes 2 mais 45 vezes 2, que é igual a 200 metros. No segundo terreno, 55 vezes 2 mais 55 vezes 2, que dá igual a 220 metros. No terceiro, 30 vezes 2 mais 30 vezes 2, que é 180 metros. No segundo, 70 vezes 2 mais 20 vezes 2, que é 180 metros. E no terceiro, 95 vezes 2 mais 85 vezes 2, que é 360 metros. De cara, a gente já elimina esses três. Por quê? Porque o perímetro deles já é maior do que a restrição que a Prefeitura impôs para a gente. Tem que ter até 180 metros. Então, eu tenho esses dois terrenos com 180 metros. Agora, o que eu tenho que saber? Qual que é a maior área? Para isso, eu vou fazer o cálculo de área. A figura ali não é uma praça no formato retangular? Logo, eu vou usar base vezes altura, que no terreno 1 é a base, 60, ou o comprimento, vezes a altura, ou a largura, vezes 30. Então, o primeiro terreno ele tem 1.800 metros quadrados. Estão na mesma unidade de medida, 1.800 metros quadrados, como é o cálculo de área, metros quadrados, né? 1.800 metros quadrados. E o segundo, mesma coisa. 70 metros vezes 20 metros, 1.400 metros quadrados. Logo, o terreno com maior área e que contempla o perímetro imposto pela Prefeitura é o terreno 3. Com isso, o que nós vimos com isso? Nós vimos o cálculo de área e perímetro, que é cálculos matemáticos, sendo aplicado no nosso dia a dia. Agora, onde que eu vou usar, professor, as contas que eu faço? Para a gente apropriar desse conhecimento, a gente precisa pensar. Tudo bem? Então, na aula de hoje, eu vou deixar esses exercícios aqui para vocês e vocês vão procurar na pasta do Se Liga. E na aula de hoje, o resumo da aula de hoje foi analisar e contextualizar o conceito de área e as diferentes aplicabilidades, discutir a diferença entre perímetro e área das figuras geométricas,
otimizar custos com menor perda de tempo e dinheiro e apresentar as áreas das principais figuras planas. As referências da aula de hoje foram essas aqui. Eu agradeço vocês por mais essa oportunidade e até a próxima aula. Fiquem com Deus.